Já são 7 horas realmente. Como é que foram de fim de semana? Como é que foram lá da aula da semana passada? Deu tudo certo? Dúvidas? Tentaram fazer a lista de exercício, alguma coisa? Viram material? Bom, se não teve nenhum problema, né, com as coisas da aula passada, então eu vou começar de onde a gente deixou. Bom Diga, dia, Fernanda. licença. Eu entrei na rematrícula, tá tendo algum link para as aulas que foram gravadas, as passadas, porque eu acabei não entrando. Elas estão todas no canal da disciplina no YouTube, Fernanda. Tá ok, então. Tá certo? É o MEC-FLU STT UFRN. Você pode pesquisar lá no YouTube. Acho que só tem esse canal realmente. Aí, Eu acho que tinha um link no plano, se eu não me engano. pronto, aí já tem lá as aulas anteriores, né? Na realidade, só tem a aula de quinta-feira, porque na aula da terça-feira foi apresentando a ementa, como que seriam as notas, como que seria contabilizada a frequência e tudo mais. Então, eu acabei que nem disponibilizei isso no YouTube. Mas aí a aula da quinta tá toda lá. Tá ok, obrigada. Me digam aí o que é que vocês estão vendo, compartilhando essa tela aqui, né, do PDF, só para confirmar. Isso, PDF. Pronto. Então, meu povo, no final da aula passada, a gente estava tratando de formas de visualização do escoamento de fluidos, como que a gente poderia estar tendo informações melhores, né, a respeito desse escoamento de fluidos. Peraí. Meu querido, vamos fazer o seguinte, vamos botar essa tela aqui para baixo, ele tá fazendo a apresentação no outro slide, minha outra tela. Deixa então eu compartilhar outra tela. E entender como é que esse bicho está funcionando. Pronto. Ótimo. E agora eu pego isto daqui e boto para cá. Então, meu povo, na aula passada, a última coisa que a gente tinha falado era a respeito dessas visualizações, né, do escoamento, como que a gente podia, né, tirar informações a respeito do escoamento através de algumas técnicas, né? Por quê? Porque a gente visualizando o escoamento, né, marcando algumas partículas ou um local do escoamento, a gente conseguia de fato, visualizar melhor, né? Vendo o escoamento, a gente consegue entender melhor como que ele ocorre do que se a gente não conseguir visualizar, né? E aí ele mostrou aí, por exemplo, o escoamento sobre um carro. Então, isso daí traz para um engenheiro que está sendo responsável por esse processo, né? Informações qualitativas interessantes, né, e por vezes informações quantitativas também, certo? Então, a gente tinha colocado as linhas de tempo como sendo essas que a gente marcava várias partículas fluidas no instante inicial, né, partículas adjacentes num instante T, marcava isso com corante, com tinta, alguma coisa,
e observava esse escoamento ao longo dos intervalos de tempo para ver como que elas se misturaram ou não, como que elas interagiram com os contornos sólidos ou não, né? E de que maneira que esse escoamento procedeu. A gente também tinha falado das linhas de trajetória, né? Que a gente marcava uma única partícula fluida e observava esse escoamento dessa partícula fluida. E a gente deu o exemplo, né, de você pegar um único veículo numa avenida movimentada ou não, né, pegar esse único veículo, marcar o caminho que ele percorreu, né, e aí isso seria uma linha de trajetória, né, marcar todos os pontos pelos quais esse veículo percorreu. A gente tinha também falado das linhas de emissão, em que a gente, ao invés de marcar uma única partícula fluida, a gente marcava, na realidade, um local, né? E todas as partículas que passavam por ali, elas também ficavam marcadas. E aí, a gente deu o exemplo justamente desses túneis de vento, né? Em que a gente tinha uma saída de fumaça aqui, o ar passava, carregava essa fumaça, e aí você tinha justamente a marcação das linhas de emissão por sobre o veículo, né, indicando aí regiões em que houvesse recirculação, mistura, etc. E indicando também, né, possíveis alterações que fossem ser mais interessantes para a aerodinâmica desse carro. Ah, eu posso inclinar um pouco mais aqui essa região, ou posso inclinar um pouco menos, né? Se o teto ficar assim, se ficar diferente, como que isso influencia, né, na aerodinâmica desse carro. Tá? E a última das linhas que a gente tinha discutido eram as linhas de corrente, né, que eram tangentes ao vetor velocidade em cada ponto do escoamento. Então, se a gente tinha o vetor velocidade em cada ponto desse escoamento, a gente podia traçar tangentes a esse vetor velocidade, de maneira que a gente tinha essa informação das linhas de corrente. Obviamente, se elas são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto, né, não existe fluxo de matéria através da linha de corrente. Então, eu tinha colocado para vocês uma questão na aula passada, né, mostrando justamente esse diagrama em que a gente tinha o vetor velocidade característico do escoamento em cada ponto, né, e aí tinha algumas linhas como essas aqui em preto, que eram mais contínuas, digamos assim, né. Essas linhas aqui em preto são as que a gente chama de linhas de corrente. Essas linhas de corrente, se vocês observarem em alguns pontos, ó, aqui, bem tangente ao vetor velocidade, né? Tem alguns pontos, ó, tangente aqui ao vetor velocidade. Aqui também fica bem claro, né? Então, similarmente aqui nessa figura do lado esquerdo, a gente tem a mesma situação, né? As linhas de corrente tangenciando esse vetor velocidade em cada ponto. Se elas tangenciam o vetor velocidade, significa que não existe possibilidade alguma de isso aqui ocorrer, né? Existir um vetorzinho qualquer velocidade cruzando uma linha de corrente. E se isso não ocorre, então não é possível existir o fluxo de massa através dessa linha de corrente, certo? Então, isso é uma coisa simples que a gente vê agora, e que mais adiante, quando a gente for tratar de conservação da massa e tudo mais, vai ser útil para a gente, tá ok? Eu tinha colocado para vocês, né? Na verdade, para vocês não. Esse exercício eu tinha resolvido, né, anteriormente para a outra turma, mas a gente vai resolver aqui todo bonitinho, obviamente, para vocês, com vocês, né? Justamente se relacionando com essa ideia de linhas de corrente, certo? Então, nessa questão, ele diz assim: o campo de velocidade é especificado como sendo velocidade igual a AXY na direção X, né? O vetor unitário aí, I, chapéu, menos AY quadrado na direção J.
onde A vale 0,3 segundo a menos 1. A primeira pergunta que ele faz para a gente é se esse campo de velocidade é um campo uni-, bi ou tridimensional. Vocês se lembram dessa questão de escoamento ser uni-, bi ou tridimensional? Essa classificação a gente tinha visto que diz respeito justamente ao fato de você precisar de uma, duas ou três coordenadas espaciais para descrever o seu problema. Então, não diz respeito ao fato de você ter uma componente x, que seria o u, e outra na direção y, não. A classificação entre uni-, bi ou tridimensional diz respeito ao número de coordenadas espaciais, né, necessárias para descrever o problema. Então, nesse caso aqui, a gente tem a necessidade de duas coordenadas espaciais, que seria x e y. Em seguida, ele pergunta para a gente qual que seria a equação das linhas de corrente nesse plano x, y. Como a gente tinha falado na aula passada, eu acredito que a gente tenha discutido isso, né? Essas linhas de corrente, elas são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto. Então, se a gente se deslocar ao longo de uma linha de corrente, vai promover um deslocamento aí dr, né? E esse vetor velocidade vai estar apontando, né? Vai ser tangente a essa linha de corrente. Então, eles vão estar apontando na mesma direção, significando que a componente u desse vetor velocidade pode se relacionar com o deslocamento dx ao longo dessa linha de corrente, enquanto a componente v desse campo de velocidade pode estar se relacionando com dy. A gente pode fazer isso por semelhança simples de triângulos, certo? Então, dx está para u, assim como dy está para v. Dessa maneira, a gente fica com essa relação, né? De que dx está para u, assim como dy está para v. E aí a gente pode utilizar essa equação do campo de velocidades para poder determinar qual que vai ser a equação da linha de corrente realmente. Certo? Então, a componente na direção x do campo de velocidade chama-se u, né? E para esse campo de velocidade, u vale a xy. A componente do campo de velocidade na direção y se chama v, e para esse campo de velocidade, a equação de v é menos ay ao quadrado. Fazendo isso, né, a gente consegue separar alguns termos, né, e simplificar outros. Em vez de y ao quadrado, a gente pode representar isso aqui por y, né? E aí, essa equação daqui, ela é facilmente integrada, né? Porque a gente tem justamente as variáveis dependentes de x de um lado, as variáveis dependentes de y do outro, né? Então, a gente pode fazer essa integração dos dois lados para obter a equação dessa linha de corrente. Então, integral de dx sobre x, ln de x, ln de x, vou colocar aqui mais uma constante C1, menos ln de y, mais uma constante C2. Eu estou colocando essas duas constantes, pessoal, só para facilitar, né, o entendimento de vocês. Na realidade, a gente poderia simplesmente escrever isso como sendo ln de x igual a menos ln de y mais uma constante qualquer, certo? Porque a soma das constantes C1 e C2 vai dar uma outra constante, simplesmente mudada de valor, né? A gente pode também trabalhar com isso aqui na perspectiva de que esse termo negativo pode ir para o outro lado da equação, não é isso? E aí a gente sabe que a soma de LNs, na realidade, é LN do produto.
Ln de xy. Se a gente pegar isso daqui e fizer elevar ambos os lados, usar exponencial em ambos os lados, né, a gente vai ficar com exponencial de ln de xy desse lado igual a exponencial dessa constante C3. E aí isso resulta para a gente simplesmente que y tem que ser igual a uma constante. Né? Então, essa seria a nossa equação das linhas de corrente nesse plano. Beleza? Até agora. Pode dizer, Pedro. Professora, tem Pedro como levantou. tem Será como que foi sem querer? Foi, dessa vez não. Tem como repetir essa parte do que você colocou constante? Porque eu travei nessa hora e não consegui acompanhar. Qual parte? A parte em que você colocou as constantes, C1 e C2, porque eu travei nessa hora. Certo. Então, Pedro, a questão é assim, a gente tinha, né, essa integral de duas variáveis, né, uma integral aqui em termos de dx e uma integral em termos de dy, né. A gente pode estar realizando essa integração sem aplicar os limites, né, de integração. Fazendo essa integração, do lado direito a gente ficaria com ln de x mais uma constante, que seria determinado pelas condições de contorno do problema, não é isso? Do lado direito, a gente ficaria com menos ln de y mais uma constante C2, que também seria determinado pelas condições de contorno do problema. Como aqui nessa equação a gente tem uma constante de um lado e outra constante do outro, né, a gente pode, né, juntar essas duas constantes, sei lá, vamos supor que C1 seja 2 e C2 seja 4. Eu posso somar ou subtrair esses dois valores para obter uma terceira constante, né? Então, se isso aqui fosse 2 e esse fosse 4, né, ficaria 4 menos 2 para gerar uma outra constante aqui, C3, que no caso numérico seria 2, né? Mas que a gente não precisa atribuir valor a isso agora. Então, eu simplesmente somei, né, combinei essas duas constantes, C1 e C2, para formar a constante C3. Né? E aí, isolei esses termos, e esse Czão aqui, na realidade, é elevado a C3, né? Eu fiz dessa forma, na realidade, porque algumas pessoas, elas têm essa ideia de que a constante vai mudando, né? Então, a gente tem que mudar a forma de representar. Mas, na realidade, você poderia, desde o começo, né, colocar só uma constante C e ir levando isso até o final dessa sua conta, certo? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Então, essa seria a equação das linhas de corrente nesse plano XY. Em seguida, ele pergunta assim, ó, traça a corrente que passa no ponto 2, 8, né? Então, ele já me diz as coordenadas x e y desse ponto em que eu devo traçar a linha de corrente. Então, a linha de corrente passa pelo ponto 2, 8, e aí a gente vai pegar a equação da linha de corrente, que é xy igual a uma constante, e aplicar nesse ponto. Alguém levantou a mão, eu não vi quem foi. Quer tirar uma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Bom. Então, pessoal, nessa condição aqui, a gente simplesmente vai pegar a equação da linha de corrente e substituir as coordenadas do ponto, para determinar qual é o valor dessa constante C. Então, 2 vezes 8, que são as coordenadas, né, do ponto, vai dar o valor da constante C da linha de corrente que passa nesse ponto, que é 16. Então, a equação da linha de corrente que passa nesse ponto 2, 8 é xy igual a 16. Certo? Ou seja,
eu posso pegar um conjunto aí de dados, 1, 2, 3, 4, quaisquer valores de x e y, que passem ao longo dessa linha de corrente, e o produto x vezes y sempre vai dar 16. Então, quando x for 4 e y for 4, eu vou estar ao longo, em cima dessa linha de corrente. Quando x for 1 e y for 16, eu vou estar em cima dessa linha de corrente. Então, a gente pode, né, substituir os valores para determinar, traçar realmente essa linha de corrente que passa nesse ponto. Tranquilos até aqui? O último ponto dessa questão é determinar o campo de velocidade nesse ponto 2,8. Então, perceba que eu não vou mais usar a equação da linha de corrente, eu vou usar a equação do campo de velocidade, que é aquela primeira equação que a gente estava trabalhando, certo? Nessas condições aqui, ele diz que o ponto é o ponto 2,8, então x é 2, y é 8, e o valor da constante, né, A, é dada na questão. Então, isso aqui é 0,3 vezes 8, isso aqui é 0,3 vezes esse valor. Beleza? Essa continha aqui, eu vou pegar o valor já final. Vou fazer ela de novo. O valor dessas multiplicações dá para a componente na direção x, 4,8, e para a componente na direção y, menos 19,2. Ok? Essas determinações dessas linhas de corrente, pessoal, elas são sempre, né, isso aqui que a gente falou, é sempre válido para um escoamento incompressível, né, bidimensional em qualquer plano. Então, a gente pode fazer isso para o plano XY, pode ser que a orientação do problema lhe diga que é no plano YZ, pode ser que isso seja no plano XZ, quer dizer. Então, num plano bidimensional qualquer, certo? Bom, tranquilos, né, até agora? Sendo assim, pessoal, a gente vai... O que a gente fez até agora, né? A gente partiu da definição do que era um fluido. A gente disse, olha, esse fluido, ele vai ter seu comportamento determinado em função de campos de propriedades. A gente definiu o campo, propriedade de massa específica, falou do campo de velocidade agora. E agora a gente vai trabalhar com o que a gente chama de um campo de tensões, né? O campo de tensões, ele diz respeito ao que a gente vai aprender na aula de hoje, ao comportamento viscoso do fluido, né? E diz respeito também às forças que estão atuando sobre esse fluido, tá? Então, quando a gente pensa numa massa de fluido, vão sempre existir forças que atuam sobre ela, né? E essas forças, elas podem ser divididas em duas categorias. Forças de campo, referentes ao campo gravitacional, campo eletromagnético, que atuam justamente através dessas partículas. Não é como se a força de campo ela tivesse centrada ou atuando em alguma área específica dessa partícula, não. A gente diz, por exemplo, eu peso 75 quilos. Então, esse peso ele está distribuído em todo o meu corpo, né? Então, a gente diz que as forças de campo, elas atuam em todo o volume do corpo, né? E de maneira, digamos assim, uniforme, né? É um campo distribuído, é uma força que está distribuída naquele volume. Então, esse é um tipo de força, né? A gente tem majoritariamente sendo o campo gravitacional, que a gente vai considerar em 99% dos problemas de mecânica dos fluidos, né? E em problemas que necessitem da contabilização do campo eletromagnético, da intensidade desse campo eletromagnético, em alguma aplicação
elas vão ter que ser descritas, vão ter que ser mencionados, esses campos, tá? E a gente sabe, né, que força-peso, referente a esse campo gravitacional, diz respeito, né, ao produto da massa que se está considerando, vezes a aceleração gravitacional. Então, essa massa, ela pode ser expressa em termos da massa específica, que a gente falou, que era a propriedade desse fluido, e do volume, né, que a gente for trabalhar, o volume de fluido, se for trabalhar. Além das forças de campo, né, que seria majoritariamente o campo gravitacional, a gente tem também as forças de superfície. Né? E forças de superfície, elas são geradas pelo contato entre partículas, uma partícula e outra, ou pelo contato dessas partículas fluidas com superfícies sólidas. Então, a gente tem toda a característica de pressão sendo gerada, né, pelo contato do fluido com um contorno sólido estacionário, né, no caso aí, por exemplo, de uma represa, né, a gente pode olhar aqui uma barragem dessas em que não há escoamento de fluido, então a gente tem a geração justamente de tensões em decorrência da pressão que esse fluido vai estar exercendo sobre essa superfície sólida. Se a gente pensar aí no contato entre partículas fluidas, né, a gente pode imaginar esse atrito viscoso, que a gente vai definir melhor ainda na aula de hoje, como atuando, né, entre uma partícula e outra, ok? Então, um ponto que a gente deve ressaltar, né, observar sempre, é que forças de superfície geram tensões, né? E essas tensões, a gente vai trabalhar, vai entender que essas tensões vão estar se relacionando com algumas características do fluido, especificamente, né, com a característica viscosa, né, as tensões cisalhantes, a gente vai ver que se relacionam com a característica viscosa desse fluido. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma massa, né, de fluido qualquer, e imaginar que haja uma área, né, e nesta área atue uma força infinitesimal dF, essa força daqui, ela pode ser decomposta, né, com relação à direção normal em que essa área aponta. Lembra que na aula passada eu disse assim, olha, sempre que a gente tiver um volume de controle, né, a gente tem uma área que caracteriza, né, as regiões, no caso lá, de escoamento de fluido, né, mas que caracteriza esse volume de controle, e essa área, ela sempre vai ser determinada, digamos assim, através de um infinitesimal n, que é justamente a direção normal, né, direção paralela aí essa área, né, apontando para fora desse volume de controle, certo? Então, uma força infinitesimal qualquer, dF, que atue sobre uma área qualquer da partícula fluida, né, essa força ela pode ser decomposta em suas componentes na direção normal, daqui destacada como Fn, e sua componente na direção tangencial, que seria esse ΔFT aqui. Certo? Percebam que essa organização aqui, essa decomposição da força, está se alinhando simplesmente com essa direção normal. Isso aqui não está alinhado obrigatoriamente com nenhum eixo coordenado, não é isso? Você pode estar apontando em qualquer direção que a gente avaliar. Sempre que uma força atua sobre uma área, a gente diz que ela gera uma tensão, certo? Então, a componente normal dessa força atua sobre essa área infinitesimal aí da superfície da partícula fluida, gerando uma tensão que a gente diz que é uma tensão
normal. Enquanto a componente tangencial dessa força, ela atua sobre essa área da partícula fluida, gerando o que a gente chama de uma tensão cisalhante ou uma tensão tangencial, tensão de cisalhamento, certo? Dúvidas nesse ponto? Tranquilos até agora? O que que acontece? Se a gente desejar, né, por exemplo, orientar aquela superfície lá da partícula fluida, segundo os eixos coordenados x, y, z, a gente vai ter uma força, né, qualquer, que pode ser decomposta em suas componentes Fx, Fy e Fz, né? E essas componentes, por estarem atuando sobre essa área da partícula fluida, né? Área esta que aponta sempre para fora do volume de controle, a normal dessa área apontando sempre para fora do volume de controle. Então, essas forças atuando sobre essa área vão gerar o que a gente chama de tensões, certo? Então, a tensão, a componente dessa força que aponta na direção normal, ó, juntamente aqui, ó, com a direção de N, gera uma tensão normal. A componente que atua nas direções cisalhantes, né, nas direções tangenciais, vão gerar o que a gente chama de tensões cisalhantes. Beleza? Ótimo. Então, esses componentes aí da tensão, como vocês podem notar, eles já começam a ser discriminados em termos de dois índices, né? Se vocês olharem aqui, a gente tem sigma xx, sigma representa qualquer tensão normal, e esse índice duplo, ele vai dar informação para a gente da direção que a força atua e do plano em que essa força vai atuar. Então, por exemplo, se a gente tiver uma partícula tridimensional, a gente pode trabalhar com essas forças que atuam sobre esse plano, né, que está cortando aí o eixo X, e dizer que são geradas as mesmas tensões que a gente tinha falado anteriormente, né? Uma normal na direção X, uma normal XX, uma tangencial XY e uma tensão tangencial XZ, tal e qual estava no slide anterior, certo? Se a gente for avaliar outros planos, né, a gente vai ter que fazer isso. Por exemplo, nesse plano que corta o eixo X, num plano que corta o eixo Y, num plano que corta o eixo Z. Em seguida, a gente teria que fazer isso nos planos opostos a esses, né? Então, eu teria que fazer essa consideração para este plano que corta o eixo X, mas também para esse daqui. Esse plano que se relaciona com o eixo Y, mas também com esse plano aqui de Y-, esse plano aqui de Z, e o plano lá de trás de Z negativo também, certo? Então, perceba que isso aí ia gerar uma quantidade enorme de tensões para descrever, né, essas forças que atuariam nessa partícula fluida e cúbica, né, simples. Só que se verifica que existe, né, uma simetria entre essas tensões, né, que podem, né, ser representadas através do que a gente chama de um tensor de tensões. Então, esse tensor de tensões, ele trabalha com um índice duplo, como eu tinha falado com vocês, né, onde esse primeiro índice, esse índice aqui, que eu estou destacando, ele diz respeito ao plano em que a tensão atua, digamos assim. Se eu estiver trabalhando, deixa eu fazer dessa outra forma. Se eu estiver trabalhando com essa linha aqui dessa matriz, né?
todos os primeiros termos indicam o plano em que essa tensão está atuando. Então, todos esses termos de tensão dizem respeito a este plano aqui destacado de cinza, né? Esse plano, se vocês observarem, ó, ele corta o eixo X, certo? O segundo índice vai indicar a direção da força que está gerando essa tensão. Então, a tensão tal XY é uma tensão tangencial num plano que corta o eixo X e aponta na direção de Y. Tal XZ é uma tensão tangencial que atua num plano que corta aqui esse eixo X e aponta na direção de Z. E a tensão sigma XX é uma tensão normal num plano que corta esse eixo X e aponta na direção de X. Ok? Então, esses índices, eles indicam para a gente todo o estado de tensão de uma partícula fluida, né, através desse tensor de tensões. E aí, só para mostrar para vocês de uma forma tridimensional como que seriam essas tensões, né, a gente pode estar observando essa figura daqui, né? Então, eu vou trabalhar aqui com o eixo X para ficar mais, digamos assim, acompanhar o que a gente já vinha falando. Cadê meu mouse, meu povo? Sumiu. Meu mouse me abandonou. Cadê, meu Deus? Não aparece nem a pau. Seria... Ah, achei. Cadê você? Pronto. Já tinha clicado 3 vezes na tela, mas tudo bem. Então, ó, se a gente for observar este plano aqui que corta o eixo X, né, na direção, digamos assim, do X positivo, e esse plano aqui que também está se relacionando com a direção X, né, mais na porção negativa, digamos assim, de X, a gente tem, ó, justamente esse conjunto de tensões aqui sendo igualmente representados aqui nesse outro plano, né, porém com direções opostas, né? Então, ó, enquanto tal XZ aqui nesse plano de X negativo, ele tem que apontar para o X, para o Z negativo, ou seja, para a direção, digamos assim, posterior. No plano de X positivo, tensão tal XZ aponta para o X positivo também, para o Z positivo também. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou querendo mostrar aqui, né? Estou querendo dizer, ó, que essa tensão tal XZ aqui é igual a essa tensão tal XZ aqui nesse outro plano. Para elas serem iguais, para aqui estar representado os valores positivos de tensão, né? Então, essa tensão aqui, ela aponta na direção do Z positivo, na direção de Z positivo, em um plano positivo de X. Enquanto essa tensão aqui aponta na direção do Z negativo, em um plano de X negativo também. Então, essa tensão, qualquer tensão, ela vai ser positiva quando o seu plano e o plano no qual ela atua são ambos positivos ou ambos negativos, né? Positivo com positivo dá positivo, negativo com negativo também dá positivo. Beleza? Bom, aí a gente cabe um momento de reflexão, né? Porque é muito fácil da gente imaginar uma força atuando numa massa sólida, né? A gente sabe que um sólido, quando ele é submetido a uma tensão,
ele pode sofrer uma deformação reversível, né, se a gente estiver trabalhando dentro do limite elástico desse sólido, quanto ele pode sofrer uma deformação irreversível, né, quando ele chegar aí nessa parte do limite da fase plástica da deformação dele, certo? Mas como que uma tensão se traduz, né, para os fluidos? Às vezes a gente fica assim, não estou pegando muito bem como que isso realmente vai acontecer para o caso dos fluidos. Perceba que, quando a gente fala aqui nos sólidos, desse diagrama de tensão, deformação, né, existe uma região que a gente chama, essa região elástica, que é modelada aí pela lei de Hooke. A gente tem uma relação linear entre a tensão e deformação, e justamente essa proporcionalidade, né, quanto que se deforma ou não se deforma, diz respeito às características do sólido. E a gente chama isso de constante elástica do sólido, né? É ela que vai fornecer essa informação de quanto que ele vai se deformar ou não, quanto sujeito à ação dessa tensão. No caso dos fluidos, a gente também tem uma propriedade que vai relacionar a tensão que eu estou aplicando com a deformação que o fluido vai sofrer, certo? Essa propriedade é justamente a viscosidade desse fluido. Então, a viscosidade, ela vai refletir a tendência que um fluido tem em resistir à ação dessa tensão cisalhante, né? Em resistir ao movimento provocado pela ação dessa tensão cisalhante. E ela vai corresponder justamente a esse atrito interno nessas moléculas desse fluido, que é função, obviamente, da natureza do fluido, né? E da temperatura e de outras variáveis. Então, esse exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, não sei se dá para ver todo mundo aí, mas é um experimento bastante simples, que diz respeito, né, a mostrar essa característica viscosa dos fluidos. Se, por exemplo, a gente pegar aí 4 frascos, um com água, um com azeite, outro com... Ele colocou maple syrup, mas você pode colocar outro xarope, né? E mel. E você desprezar, né, uma bolinha, todas essas bolinhas de gude no mesmo instante, né, a gente vai ver que esses fluidos, eles vão estar sujeitos, bom, a dois efeitos. Ao empuxo, referente, né, à flutuabilidade desses elementos dentro desse meio, mas também a gente consegue ver que alguns fluidos, eles retardam mais do que outros o movimento dessa bolinha. Essa característica de resistir ao movimento, de retardar o movimento dessa bolinha dentro do fluido, está relacionada justamente com a viscosidade desse fluido. Então, se a gente observar, ó, o frasco com mel, ele é aquele que demora mais tempo para que essa bolinha chegue até o final do frasco, né? O syrup também tem uma característica viscosa bastante significativa. Já na água, praticamente na hora que você despreza a bola, devido à baixa viscosidade dela, ela já chega no final do recipiente, certo? Tranquilos aí? Então, quando a gente fala em resistir ao movimento, né, em aplicar uma força, né, sobre esse fluido, né, que gera uma tensão sobre esse fluido, e o fluido resistir ao movimento, a gente pode pensar nisso daí na perspectiva desse experimento aí de Newton. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês. Só um instante. Demora 2 segundos.
Quer dizer, demora 2 segundos porque a internet não está colaborando, né? Mas se estivesse colaborando, não demorava 2 segundos. Bom, eu vou tentar aqui achar enquanto eu falo para vocês e qualquer coisa eu mostro. Mas esse experimento aí, que está mostrado no slide aqui para vocês, ele é um experimento bastante simples que a gente pode estudar, né, essa característica viscosa de fluidos. Porque, veja bem, a ideia lá do que está mostrado nessa animação aqui, é que você tenha um objeto, um meio fluido, né, que ele vai estar exercendo uma força sobre esse fluido, e aí a característica viscosa desse fluido vai estar aparecendo, vai estar, você vai estar conseguindo visualizar essa característica viscosa. A gente também pode visualizar essa característica viscosa através de um experimento como esse daqui, né? Considera que essa placa aqui de baixo, ela esteja estacionária, certo? E você tenha uma placa superior, estando essas duas separadas por um meio fluido, né? E você puxe, né, uma dessas placas, a placa superior, nesse caso, de maneira que você aplique uma força sobre essa placa, né, para fazer ela se movimentar. Então, como essa placa ela tem uma área, né, de contato aí com o meio fluido, a gente está gerando uma tensão sobre esse meio fluido, ok? Então, se a gente considera que essa força ela esteja atuando sobre essa área aqui de contato com o fluido, na hora que esse fluido, como a gente falou lá na aula anterior, ele é solidário ao contorno sólido com o qual ele se relaciona, ou seja, ele pela condição de não escorregamento, ele adquire a velocidade desse contorno sólido. Na hora que você aplica a força aqui para movimentar essa placa, então o fluido que estava aqui em contato com ela se desloca desse ponto M inicial para um ponto M' mais adiante, passando o intervalo de tempo ΔT. E no instante posterior ainda, né, ele vai sair desse ponto M original, tendo ido para o M', né, mas ele pode ir ainda para um ponto mais adiante, M duas linhas, né, na medida em que se mantenha essa aplicação dessa tensão, certo? Então, perceba, a tensão funciona com a força que está sendo aplicada sobre uma área do fluido, né? Mas a característica do fluido em resistir à aplicação dessa tensão diz respeito ao próprio fluido, né? Então, o quanto que um fluido vai se deformar ou não em função da aplicação dessa tensão é o que a gente vai chamar de viscosidade. Então, o quanto que esse fluido vai se deformar, ou seja, o quanto que esse ângulo aqui vai aumentar nesse instante de tempo, ou seja, a taxa de deformação angular desse fluido, dα dt, né, vai estar se relacionando com as características do próprio fluido, certo? Então, se a gente for observar aqui matematicamente esse esquema, né, num instante de tempo ΔT, a gente vê que o fluido, ele sai de uma posição M para uma posição M', ou seja, ele percorre um espaço ΔL, certo? Então, a gente pode dizer que ΔL é o produto da velocidade ΔU aqui, com que essa placa se movimentou, vezes o instante de tempo, o intervalo de tempo ΔT, certo? Se a gente for verificar, né, esse deslocamento aqui ΔL, ele diz respeito, ó, justamente a esse triângulo aqui que é formado, né? Então, se a gente pegar esse ângulo alfa aqui, ΔA, a tangente de alfa é o cateto oposto a ela, dividido pelo cateto adjacente, né? Pela distância aqui entre essas duas placas. Essa distância entre essas duas placas é justamente aqui, ó, ΔY,
certo? Então, tangente de alfa é ΔL sobre ΔY, né, aquele deslocamento lá, ΔL sobre ΔY, e a gente sabe que para ângulos pequenos, né, essa tangente de alfa é aproximadamente igual ao próprio ângulo alfa, né? Se a gente deseja saber a taxa de deformação, ou seja, quanto que esse ângulo aqui variou no intervalo de tempo ΔT, então a gente vai juntar essas duas equações, né? Só um minuto. Então, a gente vai juntar essas duas equações daí, né? E a gente sabe que taxa de deformação é alguma, taxa de qualquer coisa é alguma coisa, essa qualquer coisa, por intervalo de tempo, né? Então, a gente pode escrever d alfa como sendo ΔL sobre ΔY, e dt, né, a gente pode estar isolando daqui para ser ΔL sobre ΔU, certo? Então, d alfa vai ser ΔL sobre ΔY e dt ΔL sobre ΔU. Então, a taxa de deformação, d alfa sobre dt, fica du dy. Ó, deixar isso assim, né? D alfa seria ΔL, ΔY, e dt seria ΔL sobre ΔU. Então, a gente cancela, né, esses dois termos de ΔL, e aí a gente tem que d alfa dt vai ser du sobre dy. Perceba que du dy é justamente como que essa velocidade u, né, ela varia, né? Du dy diz respeito à variação de u quando y varia, certo? Então, se a gente tem uma placa estacionária e uma placa móvel com velocidade v, o fluido ele vai ter que obedecer à condição de escorregamento sempre que ele estiver em contato com um contorno sólido. Então, se uma placa está estacionária, esse fluido ele obrigatoriamente tem velocidade igual a zero quando em contato com essa placa. Se a outra placa está se movimentando com uma velocidade v máxima, aqui, então esse fluido nesse ponto vai ter que ter essa velocidade v máxima também. Então, du dy diz respeito a como que essa velocidade varia em um dado intervalo aqui de deslocamento, né, de altura dy, certo? Então, resumindo, a gente tem uma força F que atua numa área de contato com o fluido A, gerando uma tensão, né? E a taxa com que o fluido responde a essa tensão depende justamente desse perfil de velocidades, depende justamente da viscosidade do fluido, certo? Então, a taxa de deformação do fluido, ela vai ser determinada através da velocidade entre as camadas, né, separadas por uma distância, e essa característica diz respeito à velocidade dos fluidos. Então, a viscosidade dos fluidos. Então, se a gente está falando de fluidos que a gente vai chamar de newtonianos, essa relação entre a tensão aplicada e o quanto que o fluido se deforma é uma tensão linear. E quem dá essa proporcionalidade é justamente a
viscosidade desse fluido. Então, essa daqui é a nossa equação da lei da viscosidade de Newton, certo? A gente diz que essa tensão que foi aplicada, né, a gente sabe que a tensão se relaciona com a ação das forças, né, sobre a área, da força cisalhante sobre a área. E que essa força, né, ela faz com que surja um perfil de velocidades dentro desse fluido, né? Então, a relação entre o quanto que esse fluido se deforma e a força que eu apliquei, no caso dos fluidos newtonianos, é uma relação proporcional, cuja constante de proporcionalidade é a viscosidade, certo? Então, fluidos mais viscosos, quanto maior for a viscosidade desse fluido, menor vai ser a deformação dele quando está sujeito a um certo nível de tensão. Quanto menor for essa viscosidade, mais ele vai se deformar quando sujeito a uma dada tensão, certo? Deu para entender isso? Imagina assim, sei lá, um óleo de motor bem viscoso. Para eu fazer com que ele se movimente, eu preciso aplicar uma tensão grande, não é isso? Água. Para eu fazer com que a água se movimente, basta eu aplicar uma tensão pequena, ela já vai se deformar. Então, a constante de proporcionalidade entre a força e o quanto que o fluido se deforma vai ser justamente a viscosidade desse fluido, certo? Fluidos mais viscosos resistem mais para sofrer uma mesma deformação do que fluidos menos viscosos. Fluidos menos viscosos, para sofrer, sei lá, uma deformação. Vou colocar só quantidades numéricas, né? Um fluido, se eu quero que ele tem uma taxa aí de deformação de 5, qualquer coisa. 5 por segundo, né? 1 sobre segundo, essa quantidade aí de du dy tem dimensão de 1 sobre segundo. 1 sobre tempo, né? Então, se eu quero que ele sofra essa taxa de deformação aí de 5, um fluido mais viscoso, ele vai precisar de uma tensão de 5, se a viscosidade dele for 1. Se eu estiver falando de um fluido cuja viscosidade for 0,1, basta eu aplicar uma tensão de 0,5, né? Basta aplicar uma tensão mais baixa. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Eu não sei se agora eu me perdi nos números. Me digam. Bom, já que ninguém disse nada, eu vou continuando. Estou achando que está todo mundo entendendo tudo. Por vezes, né, a gente tem a necessidade de expressar não somente a viscosidade do fluido, né, mas também a relação que essa viscosidade guarda com a massa específica do fluido. Por vezes a pessoa fica com dúvida, será que isso é um fenômeno relacionado só à massa específica desse fluido? Mas isso ocorre porque ele é mais denso ou menos denso? Então, a gente pode padronizar essa análise, né, relacionando a característica viscosa com a característica de massa específica desse fluido, pelo que a gente chama de viscosidade cinemática. Então, essa viscosidade que a gente representa aqui pela lei da viscosidade de Newton é o que a gente chama de viscosidade absoluta do fluido. A viscosidade cinemática, ela vai dizer respeito justamente a essa relação viscosidade-massa específica do fluido, certo? Então, ela vai ser muito importante para a gente quando a gente for tratar justamente dos regimes de escoamento, etc.,
desses fluidos, tá certo? Onde a gente tem a importância relativa das forças inerciais, né, relacionadas à massa específica, e as forças viscosas desses fluidos. Bom? Bom, a gente tem esse exercício, né, que está lá posto nos slides de vocês. Tem esse e tem alguns outros relacionados a essa parte de distribuição de velocidades, tá bom? Então, são questões, na realidade, bem simples, e eu vou resolver essa aqui primeiro, para a gente poder se familiarizar com os conceitos, e aí as demais vocês vão fazendo, tem lá na lista de exercício, e trazendo as dúvidas, tá bom? Então, nessa questão, ele diz: uma placa move-se sobre uma segunda placa, havendo entre elas uma pequena altura de camada D, né, de fluido, e podemos supor uma distribuição linear de velocidade nesse meio líquido. Ele dá a viscosidade do líquido, 0,65 centipoase, e a densidade relativa dele. Pede para vocês determinarem a viscosidade absoluta, a viscosidade cinemática, a tensão de cisalhamento nas placas, inferior e superior, e o sentido dessas tensões cisalhantes, certo? Então, o que a gente tem de informação é que aqui. Tá. Ele dá a informação da gente da viscosidade do líquido em centipoase, certo? Viscosidade essa sendo viscosidade absoluta. Sempre que ele não falar nada, a gente trata como viscosidade absoluta, certo? Então, a viscosidade absoluta desse fluido é 0,65 centipoase. E ele dá também a informação de que a densidade relativa desse fluido é de 0,88, certo? Então, a gente sabe que a massa específica do fluido sabe que a massa específica de um fluido é o produto da densidade relativa do fluido, é a razão entre a específica dele e a massa específica da água. Então, quando ele nos informa que a densidade relativa desse fluido é de 0,88, na realidade ele está dizendo para a gente que a massa específica desse fluido é de 0,88 vezes a massa específica da água. Então, isso produz uma massa específica de 880 quilogramas por metro cúbico, né? A gente tinha colocado na aula passada como sendo esse o valor da massa específica da água. É isso? A massa específica desse fluido vai ser Ai, meu Deus.
Faz muito tempo que eu caí, meu povo. Não, não. Não caiu, não. Ah, que bom. Eu já teve uma vez de dar uns 20 minutos de aula sozinha, sem ninguém. Horrível. Então, aqui a massa específica desse fluido que a gente está trabalhando. Por que eu estou precisando dessa informação da massa específica do fluido? Porque se ele me pede para determinar qual que vai ser a viscosidade cinemática dele, então a gente sabe que viscosidade cinemática é a razão justamente entre a viscosidade absoluta e a massa específica do fluido. Então, eu vou precisar dessa informação da massa específica, certo? Além disso, ele diz, ó, a viscosidade absoluta é 0,65 centipoase. Um centipoase, pessoal, é uma unidade de trabalho, digamos assim, da viscosidade. Então, um centipoase vale 1 milipascal vezes segundo, né? Pascal vezes segundo sendo a dimensão, a unidade no SI, né, de viscosidade. Então, 1 milipascal vezes segundo vale 1 centipoase. Então, quando ele coloca que a viscosidade vale 0,65 centipoase, a gente sabe, então, que 1 milipascal vezes segundo vale 1 centipoase. E aí, 1 milipascal é igual a 10 a menos 3 pascal vezes segundo, certo? Então, a viscosidade absoluta desse fluido é justamente 6,5 vezes 10 a menos 4 pascal vezes segundo. Ok? De posse dessas duas informações, então, a gente já calculou a letra A e agora a letra B, né? Para ser justamente 6,5 vezes 10 a menos 4, dividido por 880. Se vocês puderem fazer essa conta aí para mim, eu agradeço bastante. Eu não sei se eu estou com calculadora científica aqui. Ó, eu queria mostrar para vocês, era esse vídeo aqui, certo? Eu vou colocar ele para passar bem rápido, para ver se eu consigo velocidade de reprodução. Vamos botar aí em 2 vezes. E aí eu vou mostrar para vocês. Esse experimento aqui foi justamente exatamente esse experimento foi um dos que um aluno fez num semestre, referente a esse projeto de fluidos da gente. Então, como é que ele funciona, né? Para avaliar essa viscosidade do fluido, ele trabalha justamente com 2 cilindros, um dentro do outro, um fluido nesse espaço anular, certo? E aí ele coloca, né, nesse espaço anular aí que está mostrado para vocês, um fluido bastante viscoso. Ele colocou, no caso da gente, glucose de amido, e ele conseguiu colocar, com o uso daquelas seringas e corantes, justamente alguns pontinhos, né, de corante. Na hora que você movimenta esse fluido,
né, um dos cilindros para o lado direito ou para o lado esquerdo, ó, veja só o que acontece. Ocorre esse deslocamento das camadas do fluido justamente como a gente previu, né, na forma de camadas, realmente. Então, você vê que aquele fluido lá vermelho, ele pode estar mais próximo da placa que está girando, então ele já está se movimentando bem para lá, né, já está bem adiantado no movimento dele. E aí, ó, na hora que ele for iniciar o movimento no sentido oposto, né, ó, esse outro experimento também foi feito da mesma maneira, né, então você consegue verificar, né, ver bem direitinho esse deslocamento das camadas de fluido e em determinado momento, né, ele volta, ele passa a girar no sentido oposto, né? Na hora que ele começa a girar no sentido oposto, parece uma mentira, como diz o outro, né? Mas aí o fluido ele vai voltando para a sua condição inicial. Deixa eu ver aqui se ele gasta muito mais tempo explicando essas tabelas dele, que eu não tenho lá esse interesse todo. O que eu quero mostrar para vocês é o fenômeno físico, né? Como que o processo se dá. Então, se vocês quiserem ver mais vídeos desse tipo, né? Esse é o experimento de escoamento co-et, né? Escoamento entre duas placas. E aí ele mostra justamente essa característica viscosa dos fluidos. Eu acho bem interessante. Não sei se vocês gostaram, né? Mas eu acho bem didático, né? E serve muito para quem está pensando aí em alguma coisa do projeto, né? É um bom experimento. O Daniel me deu aqui esse valor, né? Referente à viscosidade cinemática do fluido, certo? Então, a gente calculou as duas, calculou, né, a viscosidade absoluta na unidade que ele pedia, calculou a densidade relativa, que a gente usou a densidade relativa para determinar a massa específica do fluido, que era necessário aqui para calcular a viscosidade cinemática, né? E, em seguida, ele pede para a gente determinar a tensão de cisalhamento, certo? A tensão de cisalhamento, pessoal, sendo esse fluido newtoniano, a gente vai usar essa expressão, né, que representa esse comportamento, que é o produto justamente da viscosidade do fluido com a taxa de deformação desse fluido, né, du dy, que representa justamente como que varia esse perfil de velocidade ao longo da altura y. Na figura ele coloca que esse perfil de velocidade, se você notar aqui, ele é um perfil de uma reta, né? Então, a gente vai usar justamente a equação dessa reta. A inclinação dessa reta vai dar para a gente a viscosidade, né? Que vai dar o quanto essa reta é inclinada ou não, né? O quanto que esse fluido vai sofrer deformação ou não mediante a ação dessa tensão cisalhante, né? E como essa equação é de uma reta, a gente tem essa proporcionalidade entre a deformação e a altura dessa camada de fluido, certo? Então, a gente pode fazer simplesmente o produto aí dessas diferenças de velocidade pelas diferenças de altura, somente pelo fato da gente ter isso aqui como uma equação linear. Poxa, não está escrevendo. Então, a gente sabe que a viscosidade vale justamente 6,4 vezes 10 a menos 4, né?
E esse perfil de velocidade diz respeito às diferenças entre a velocidade usão, quando y vale essa distância d, menos o zinho, que seria o valor da velocidade quando y for igual a zero, dividido por, justamente, t menos zero. Certo? A gente sabe que quando... Eu vou colocar, na verdade... Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo ou não? Porque eu posso colocar isso aqui como sendo U em D. Vou colocar assim. A velocidade U no ponto em que Y é igual a D, a velocidade U quando Y é igual a zero, né? E a diferença de Y quando a gente está no ponto D e Y quando está no ponto zero, certo? Isso aqui, então, vai dar 6,4 vezes 10 a menos 4, que multiplica usão menos zero, dividido por D menos zero. Então, 6,4 vezes 10 a menos 4, vezes 0,3 metros por segundo, dividido por 0,3 vezes 10 a menos 3, porque lá está essa distância em milímetros. Não é 6,5 não, professor? Ah, é 5. Por que eu estou usando 4 desde o começo? Desculpa aí, é 6,5 em todo canto. Valeu. Então, 0,3 com 0,3 se cancela, né? O 10 a menos 4 se cancela aqui com esse 10 a menos 3, e a gente fica com essa tensão valendo 0,65. Ok? 0,65 pascais. Tranquilos até agora? Deu para entender mais ou menos o que eu fiz, o que a questão pedia? Show. Então, vejam só. Esse comportamento aí, linear, bonitinho, de relação de proporcionalidade, é o comportamento que modela, essa é a equação que modela, assim, o comportamento de 90% dos fluidos. Né? Mas a gente tem alguns fluidos que não se comportam dessa maneira, né? Que são os fluidos que a gente chama de fluidos não newtonianos. Então, nem sempre a relação entre a taxa de deformação e a taxa de deformação e a tensão que eu estou aplicando no fluido, ela é uma relação proporcional, certo? De uma forma bem generalizada, a gente tem que a tensão que se aplica no fluido, ela pode ser relacionada através de uma constante de proporcionalidade com essa taxa de deformação, né? Mas que esse comportamento desse fluido, ele é determinado através do que a gente chama de um índice de comportamento. Então, K seria essa constante de proporcionalidade, é o que a gente chama de índice de consistência, e o índice de comportamento é esse expoente N. Se K for igual à viscosidade e N for igual a 1, a gente tem a equação do comportamento dos fluidos newtonianos normal, né? Se isso não for obedecido, né, se a gente tiver um valor de N diferente de 1, né, a gente entra justamente no comportamento dos fluidos não newtonianos. E aí, para a gente poder modelar esse comportamento dos fluidos newtonianos, tal qual o comportamento dos fluidos newtonianos, e poder comparar essas coisas, a gente se utiliza do que a gente chama de viscosidade aparente. Veja só.
Se eu pegar aquela equação que a gente tinha trabalhado, né? E ao invés de deixar esse índice de comportamento aqui como sendo n, eu separar esse termo em du dy elevado a n menos 1 e multiplicar por du dy, percebam que esse termo aqui destacado em negrito, ele fica multiplicando du dy, tal como na equação dos fluidos newtonianos. Então, eu tenho a tensão multiplicando alguma coisa vezes a taxa de deformação do fluido. Essa alguma coisa a gente chama de viscosidade aparente do fluido, certo? No caso dos fluidos newtonianos, a gente, ao invés da viscosidade aparente, usava a viscosidade absoluta. No caso dos fluidos não newtonianos, então a gente tem essa viscosidade aparente que depende justamente da taxa com que esse fluido está sendo deformado, certo? Então, a viscosidade aparente, ela depende da taxa de deformação desse fluido, ok? E aí a gente vai ter alguns comportamentos, né? A depender dessa relação da viscosidade aparente com a taxa de deformação. Então, se a gente for avaliar um gráfico da tensão de cisalhamento versus a taxa de deformação, o fluido newtoniano, que é aquele que a gente trabalhou inicialmente, ele tem aquela relação, guarda essa relação linear, né? Os fluidos não newtonianos, eles podem se comportar dessas outras maneiras, né? Então, eu posso ter, por exemplo, a viscosidade aparente desse fluido diminuindo com a taxa de deformação ou aumentando com a taxa de deformação, certo? Então, se a gente observar esse gráfico aqui de viscosidade aparente, os fluidos que a gente chama de pseudoplásticos, eles têm justamente essa queda de viscosidade aparente com o aumento da taxa de deformação. E os fluidos dilatantes, eles passam pelo processo oposto, né? Eles têm um aumento dessa viscosidade aparente com a taxa de deformação. Fluidos dilatantes, né? Se a gente for pensar neles assim de maneira bem mais prática, né? Eles se tornam sucessivamente mais grossos quando sujeitos a essas tensões cisalhantes, né? Então, a areia da praia, soluções de amido, farinha, açúcar. Eu tenho um vídeo aqui bem interessante para mostrar para vocês do comportamento aí de fluidos dilatantes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ai, como é que eu boto? Eita, peraí. Não, calma, meu filho. Estava apresentando, por que parou? Então, ó, quando a gente tem um baixo nível de tensão, eles se comportam, né, como líquidos, né? E aí, quando se aumenta rapidamente essa tensão, eles têm esse comportamento quase como sólidos. Mais ou menos a banheira do Gugu. Ó, ele mistura água com amido numa betoneira e aí forma essa maçaroca, né, que parece um sólido, né? É.
Eu só tenho realmente esse vídeo sem a tradução, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei dessa maneira. Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar aí o que o pessoal estava querendo dizer, né? Mas eles eles estão estudando como que ocorre justamente esse comportamento desses fluidos dilatantes, né? Porque, de fato, eles se tornam, né, mais viscosos quando sujeitos à tensão de cisalhamento, mas eles trabalham lá no vídeo com um limite de tal precisão de análise que eles conseguem ver que, na realidade, quando você submete ele a uma tensão muito grande, né, numa determinada região, ele se comporta praticamente como se fosse um sólido, e em seguida, né, ele absorve essa tensão, tá? E volta para a condição de um fluido. Então, esses fluidos dilatantes, né, eles são fluidos em que essa viscosidade aparente, ela aumenta com a taxa de cisalhamento. Significa que esse índice aqui de comportamento, ó, ele tem que ser maior do que 1 para que essa viscosidade aumente com a taxa de cisalhamento. Além dos fluidos dilatantes, a gente tem os fluidos pseudoplásticos, né, que tem o comportamento inverso, né, de diminuir essa viscosidade com o aumento da taxa de deformação. Então, eles vão se tornando sucessivamente mais finos. Então, várias soluções de polímero, polpa de papel, suspensões coloidais, como sangue, se comportam dessa maneira, certo? Então, esse índice aqui de comportamento, ele tem que ser menor do que a unidade, para que essa viscosidade diminua com o aumento dessa taxa de deformação. Outros fluidos de interesse para a gente são os fluidos plásticos de Bingham, né? Esses são fluidos não newtonianos, com comportamento linear da tensão com a deformação, tal qual, como se fosse um fluido newtoniano, mas eles só apresentam esse comportamento depois que um determinado nível de tensão é superado, né? Então, o escoamento da pasta de dente. A pasta de dente, ela só escoa depois que um determinado nível de tensão que eu aplico lá na embalagem é superado e esse fluido passa a escoar, certo? E esse comportamento é o comportamento de fluidos plásticos de Bingham. Então, eu tenho uma tensão tal zero inicial e, em seguida, um comportamento linear da tensão com a deformação. Certo? Então, seria este comportamento aqui. Supera um valor de tensão de cisalhamento inicial, e em seguida apresenta comportamento tal como um fluido newtoniano, né? Comportamento de relação tensão-deformação linear, após a superação desse limite de tal zero. Esse tipo de comportamento é super importante para, né, alguns aspectos cotidianos da gente, mas também para coisas que às vezes a gente não para pensar muito, né? Quando se fala em perfuração de poços de petróleo, né, os fluidos de perfuração, eles na sua maioria são fluidos plásticos de Bingham, e é praticamente obrigatório que eles sejam assim. Por quê? Porque é preciso que a broca, ela leve todos esses sólidos que ela está destruindo aqui na sua ponta, né, lá para cima, para a coluna de perfuração. Então, esses sólidos, eles não podem, em momento algum, decantar. Então, o fluido, ele tem que apresentar essa característica de não permitir o escoamento, no caso do sólido dentro dele, né, ou ele não permite esse escoamento, a menos que um nível tal de tensão seja atingido. Então, essa é uma propriedade bastante interessante dos fluidos de perfuração, bastante importante, certo? Só para concluir, a gente tem outros fluidos não newtonianos, que na realidade não vão ser muito o escopo da gente aqui na disciplina, né? Porque eles vão ter aqui uma dependência não somente, né, com a taxa de deformação, mas eles apresentam também comportamento dependente do tempo. Então, esse tipo de fluido seria mais parecido com as lamas de rejeito, por exemplo, de uma barragem qualquer aí, de uma mineradora, né? Então,
quando eu trabalhei na Alumar, a gente trabalhava com rejeito de bauxita, né? Rejeito de bauxita era justamente a lama de mineração da bauxita, que a gente já tinha extraído tudo que podia de alumínio, dali, de alumina, né? E ficava aquela lama vermelha que se chama. Então, esse rejeito, né, ele tinha uma característica de a viscosidade aparente dele diminuir com o tempo sujeito a uma mesma tensão. Então, você tem ele na forma praticamente de um sólido, né? Mas ele fica sujeito a um determinado nível de tensão por um tempo prolongado, tão prolongado, que essa escoar, né? E isso impactava em várias das aplicações desse rejeito, reusos, né, desse rejeito de bauxita. De comportamento oposto a esse, né, a gente tem justamente o comportamento dos fluidos reotéricos, cuja viscosidade ela aumentava com o tempo, né, sobre um mesmo nível de tensão. Então, esses comportamentos, eles estão um pouco além do nosso escopo aqui na disciplina, né, mas é importante a gente trabalhar com eles. Na aula que vem, a gente conclui essa parte de efeitos de temperatura e pressão sobre a viscosidade, e aí a gente termina toda essa primeira parte introdutória, talvez a gente já comece a falar a respeito de estática de fluidos. Tá certo? Muito obrigada, meu povo. Valeu aí. Valeu, professor. Tchau, tchau, Jonathan.